Bom, turma, vamos ver um pouquinho sobre as propriedades e aplicação dos fenóis. Eu quero apresentar para vocês aqui 3 moléculas de fenóis que não são tóxicas e são tiradas de plantas: timol, eugenol e vanilina. Timol tirado do orégano, que é um tempero utilizado para botar na carne, no arroz, para quem gosta, tá? Muitos efeitos fitoterápicos para o nosso organismo. No caso do orégano, ele trata o fluxo menstrual, ele regula o fluxo menstrual nas mulheres, alivia as cólicas, previne a menopausa precoce, é um anti-inflamatório natural, previne doenças cardíacas. No caso do timol, no orégano, ele atua na produção de substâncias que são responsáveis pelas propriedades digestivas, previne a formação de gases, dores, enfim. Então, a ação fitoterápica dessa substância no nosso organismo é muito boa. Quem puder ter orégano em casa e comer na carne é bom. Mas enjoentozinho, mas para a saúde é bom. O eugenol é tirado do cravo da Índia. Gente, N benefícios do cravo da Índia. Para quem não conhece, aquele cravinho que a gente compra em qualquer supermercado, tá? O cravo da Índia, que contém o eugenol, ele tem vitamina E, vitamina A, tem beta-caroteno, que é antioxidante, e a presença do eugenol faz com que ele age no nosso organismo combatendo bactérias e fungos. Detalhe, tá? Quem tem problemas de dor de dente aí, uma soluçãozinha de cravo da Índia pode amenizar um pouco as dores, tá? Não vai acabar tudo. Se for um negócio muito sério, é melhor ir no médico, tá? Então, também contém polifenóis, o cravo da Índia. Então, ele é antioxidante, combate radicais livres no nosso organismo e, como eu falei anteriormente, ele também combate o envelhecimento, tá bom? É um repelente natural de insetos. Então, você pode usar essa substância, fazer a extração do eugenol para usar como repelente para repelir os insetos, os mosquitos da dengue, as moscas, tá? Melhora o mau hálito, pila o cravo da Índia, bota água morna, não muito quente, tá? Deixa lá um pouquinho, extrai o eugenol, depois vai lá e bochecha. Gente, alivia o mau hálito, facilita a digestão, enfim, né? Não vamos nos alongar, a questão aqui é a análise química. Tem o grupo fenólico, anel benzênico com a hidroxila ligada diretamente ao anel. Também tem uma outra função que é um éter, tá? Isso aqui é uma função mista. A vanilina, que é a substância tirada da baunilha, que é um tipo de várzea de algumas orquídeas, algumas espécies de orquídea. Então tem um cheiro característico. A vanilina, que é a substância presente na baunilha, é responsável pelo odor, pelo sabor da baunilha no alimento. A baunilha é considerada uma especiaria, né, um aromatizante. E o responsável por esse aroma é a vanilina. E aqui eu tenho os nomes e o PAC para essas de 3 substâncias. Timol, 3-metil-2-sectropilfenol. A gente vai ver as regras de nomenclatura para os fenóis simples. A função mista aqui do eugenol, 4-prop-2-N-1-IL-2-metoxifenol. E a vanilina, 4-hidroxi 3-metoxibenzaldeído, porque é uma função mista, tem éter e tem aldeído, tá? Então, nós não vamos trabalhar por enquanto as funções mistas, só as funções puras, simples, ok? Algumas propriedades dos fenóis. Bom, tem caráter ácido. Quando o fenol é misturado com a água, ele libera íons H+. Aqui eu já mostrei para vocês essa reação, que é o exemplo da liberação do H+, quando o fenol se mistura com a água. Dependendo do fenol, vai sair o número de hidroxilas aí adequado, tá? Só um grupo de hidroxila só sai um hidrogênio. 5.4 é o pH, o potencial hidrogeniônico dessa substância. Numa reação no laboratório de identificação, a gente não pode cheirar nem provar. Então, a gente faz uma reação, se ele tem caráter ácido, ele reage com base. E é o que realmente acontece. Frente a uma base forte, a gente tem o sal, o fenóxido de sódio, a formação de um sal, reação de neutralização ácido-base. Se você faz a mesma coisa com o álcool, a reação não acontece. Dessa forma, você identifica o fenol e o etanol. No caso dessas duas substâncias, porque são na forma em solução, são incolores, tá? E a gente não pode cheirar, né? Como eu já disse. Se fosse dar uma cheiradinha, você identificaria, mas a gente não pode cheirar nada no laboratório, porque a gente não sabe que tipo de material tem ali. Então, a questão é não provar, é não cheirar, é não tocar. Só fazer reação, tá bom? Outra característica, outra propriedade é a questão da polaridade. Os fenóis que têm só uma hidroxila ligada ao anel,
podem ser solúveis na água ou não. No caso aqui do fenol, ele é solúvel na água. Eu consigo dissolver 90 gramas para 1 litro de água, a 25 graus Celsius. Mas se tiver grupos aqui, grupos alquila, eles são praticamente insolúveis. Agora, se tem mais de uma hidroxila, eles são solúveis na água. Então, em relação à polaridade, as moléculas polares, né, a substância polar se dissolve em substância polar. A molécula é uma molécula polar. No caso dos fenóis, a maioria são moléculas polares, mas também podem ser apolar. Por exemplo, o catecol tem 2 hidroxilas, são vizinhas, mas eles têm um ângulo diferente aqui, em posições diferentes, então aqui gera uma certa polaridade. O momento de polar não é zero, é diferente de zero, então é uma molécula polar. Já a hidroxiquinona tem um ângulo de 180, um polo vai anular o outro e a molécula no geral é apolar. Mas as duas se dissolvem na água, mesmo com a diferença de polaridade. Por quê? Ponte de hidrogênio. A presença de hidroxila faz com que os fenóis façam ponte de hidrogênio entre eles e a água. Então, isso facilita a dissolução. Onde é que entra a dificuldade? A quantidade. Por exemplo, esse aqui, o catecol, eu consigo dissolver 430 gramas para cada litro de água. Já esse aqui eu dissolvo menos, só 70 gramas, por causa dessa diferença de polaridade, tá bom? São solúveis na água, mas a quantidade vai variar dependendo da polaridade da molécula. Ok, gente. Aplicação. Bom, gente, aplicação são diversos, tá? No caso do fenol, ele é utilizado para a produção de vários itens da beleza feminina, batom, rímel, base, enfim. São usados também como bactericida, antissépticos. Exemplo aqui de um derivado do fenol, 4-hexil-ressorcinol e o hexaclorofeno. Então, são fenóis que têm outros átomos ligados ao anel que vai potencializar a ação bactericida, tá bom? Outro exemplo aqui é a creolina, formada por esses 3 isômeros, os 3 cresóis, cresol orto, meta e para. Então, a mistura desses 3 cresóis forma a substância creolina, misturada com a água, claro, que é usada como bactericida, para matar bicheira e para limpar os ambientes onde os animais que têm esse problema, né, estão. Também é usado, se for misturado com sabão, ele forma uma emulsão chamada lisol e aí facilita a limpeza, né? O sabão limpa e o cresol desinfeta, ok? Então, são várias as aplicações dos fenóis.